Tiago, se puder tirar um pouquinho o agudo da voz. Obrigado. Então, gente, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 4, diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Até aqui, irmãos. Então, Salomão escreve esse texto já bem idoso, e ele traz para nós aqui algumas reflexões a respeito da vida e do modo como a gente está vivendo. E ele começa essa sessão falando: olha, é melhor um cachorro morto do que um leão, um cachorro vivo do que um leão morto. Então essa mensagem é uma mensagem para os vivos, é uma mensagem para quem está aqui, porque se alguém já morreu e a história dele nesse mundo já passou, e isso o Evangelho depois testifica, acabou a esperança, já não há mais recurso, já não há mais a possibilidade da experiência da graça e do encontro com Jesus. E é claro, Salomão escreve numa época em que o Evangelho ainda não havia sido revelado. Você vê que ele tem uma perspectiva um pouco existencial, fatalista, morreu, acabou, a vida não tem sentido, mas na verdade essa perspectiva veio a ser suprimida ou substituída pela mensagem de esperança do Evangelho, que nos faz crer e ter convicção de que o futuro que nos aguarda em glória diante de Deus é muito melhor e muito mais prazeroso e eterno do que tudo que a gente possa sonhar aqui nesse tempo. E aí Salomão então chega a algumas conclusões a respeito dessa vida. Ele fala: olha, se você está aqui hoje, está vivo, você tem esperança. Fala isso nos versos 4 e 5. Há um sentido em que você não pode se deixar sucumbir diante de tantas notícias ruins. É interessante que o pai de Salomão, o rei Davi, ele escreveu lá no Salmo 14 e disse o seguinte, que se tornou um dos pontos da doutrina reformada. Salmos 14, 2: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, e todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E você fala: poxa, mas Davi e Salomão estão pegando pesado com a humanidade, não é? Pô, a humanidade está tão mal assim. É uma perspectiva meio deprê, é uma visão meio deprê da vida, não é? E é interessante que Paulo usa isso lá em Romanos 3, para defender isso que os reformadores depois chamaram da depravação total do homem. Todo ser humano foi afetado pela queda e ele foi afetado por completo. Sua capacidade de ser justo, de ser racional, de ser isento, de ficar do lado da verdade, as suas paixões, suas emoções estão corrompidas pelo pecado. E a verdade é que sem a esperança do Evangelho, tudo que sobra é desespero, é fatalismo. E aí, no meio de todo aquele ambiente fatalista que Salomão viveu, ele teve experiências com Deus que levou a ele
a ter algumas conclusões muito importantes que também servem para nós hoje na dispensação do Evangelho, no tempo do Evangelho. A gente não é chamado a ver essa perspectiva da natureza pecaminosa de um ponto de vista derrotista. Não tem jeito, a gente se ferrou. Não é assim, muito pelo contrário. Até mesmo Salomão está dizendo: se você está vivo, então ainda há esperança. Se você está aqui nessa noite, a gente não crê que você está aqui por acaso, porque você teve o convite de alguém aí fora, de algum amigo, de algum vizinho, de algum parente. Nós não cremos assim. Nós cremos que quem está aqui essa noite foi atraído por Deus. Deus, em sua soberania, atraiu cada um de nós a esse lugar essa noite, para cada um de nós estar diante dele, cada um de nós que está vivo ter uma mensagem de esperança. E é essa mensagem que a palavra dele vem trazer para nós essa noite. E a primeira lição que ele nos dá aqui, para a gente pensar nessa esperança que o Senhor quer nos trazer, é: a vida humana precisa ser desfrutada. Versos 7 e 9: vai e coma com prazer a comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus se agradou do que você faz. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Está falando assim: não aceite esse sentimento autodestrutivo. A Bíblia diz que quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Se há alguém que está me induzindo a um comportamento, a um sentimento autodestrutivo, a entrega da minha vida a uma atitude depreciativa, a uma atitude que diminui a minha existência, que me faz enxergar a mim mesmo como menos do que eu de fato sou, criado por Deus, amado por Jesus na cruz, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o diabo. Se tem alguém que tem reduzido a minha vida a uma subvida, que tem de algum modo me oprimido, me afetado, feito mal ao meu coração, me feito andar mais para trás do que para frente, isso não tem nada a ver com Deus. E o que Salomão está falando: olha, Deus criou muita coisa boa para a gente viver e desfrutar aqui nessa vida, e Ele quer que a gente desfrute das coisas boas e lícitas. Aí, é claro que a gente tem aqui, volta e meia, atacado o hedonismo, e a gente, talvez muitos de vocês já até saibam de cabeça o que é isso, mas é bom sempre explicar, não é? Aquela ideia de que o prazer é o fim último da vida. Poxa, você sempre fala isso, agora você está dizendo que a gente tem que desfrutar as coisas boas que Deus criou. Como é que pode isso, né? O que você está propondo aí? Na verdade, gente, a diferença é que nós, por termos a presença do Espírito Santo, conseguimos desfrutar as coisas boas que Deus criou para nós, sem transformá-las em ídolos. Essa que é a diferença do cristão verdadeiro para um não cristão, para alguém que não tem discernimento, que não tem o discernimento do Espírito Santo. Ele pega as coisas boas que Deus criou e corrompe, transformando elas em ídolos, depositando nelas a sua esperança, depositando nelas todas as suas fichas, acreditando que tais coisas vão levá-las a uma existência cheia de sentido, cheia de significado, vão sustentar o seu prazer na vida. E o que elas têm em resposta? Frustração, decepção e depressão, porque descobrem que essas coisas, coisa alguma criada é capaz de suprir e satisfazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, essa sede dele e essa demanda dele. Então, cuidado, gente, ao buscar uma vida santa, em ser alguém que é inimigo do prazer santo e bom criado por Deus, porque a Bíblia está cheia de versículos, do início ao fim, falando e encorajando nós que conhecemos o Evangelho a nos alegrar na presença de Deus e a usufruir das coisas boas que Deus criou de forma santa. Está cheio de crente querendo demonizar a criação toda. Para alguns irmãos, na verdade, pouca coisa sobraria, tudo seria demonizado, né? Quando na verdade o grande desafio diante de nós não é pegar toda a criação e dizer que ela é do diabo,
mas é redimir a criação, pegar as coisas boas que o diabo está pervertendo e tentando se apossar delas e dizer: espera aí, não é tua, essas coisas não são tuas, elas são de Deus, e eu vou usufruir delas para a glória de Deus. Então, cuidado com essa perspectiva em que a vida se reduz à austeridade, a trabalhar para comer e comer para trabalhar, uma vida monótona, uma vida que não tem prazer, que não tem cor, e uma vida que vive simplesmente para se sustentar, na perspectiva de que, quem sabe, um dia na glória eu vou ter prazer, porque aqui Deus não quer que eu tenha prazer nenhum, porque isso também não é equilibrado e não é bíblico. Então, o desafio do equilíbrio bíblico é trabalhar debaixo do sol, mas comer com alegria o pão, suar e cansar, mas também gozar a vida com a mulher que ama, afligir-se com o mal, mas beber gostosamente o vinho, não permitir que a sua vida descambe para um desses extremos desequilibrados que vão te levar em algum momento a uma crise fruto desse desequilíbrio. Muitos hoje, às vezes é até perigoso a gente citar textos como esse na Bíblia que encorajam ao uso santo do vinho, né, e da bebida, porque a razão não tem nada a ver com o fato de que a Bíblia proíbe isso. A razão é porque as pessoas pegam uma coisa boa que Deus criou e transformam ela num ídolo. Tem um pastor amigo meu que gosta de dizer: o problema da bebida alcoólica é quando você transforma ela no seu terapeuta, e aí você vai lá para desafogar suas mágoas nela, para fazer dela o seu remédio. Aí pronto, se tornou dependência, e aí isso é patológico, isso não tem nada a ver com o projeto do Evangelho, né? Então, buscar isso, buscar viver a vida e usufruir das coisas boas. Essa lição não é muito difícil, não é? Aí a outra lição que ele coloca na sequência, no verso 8, é a seguinte: esteja sempre vestido com roupas de festa. A versão antiga diz assim: com roupas brancas, e unja sempre a sua cabeça com óleo. A alusão que ele está fazendo aqui é a respeito da santidade e de uma unção que esse óleo simbolizava. O que ele está falando é de uma vida pura, é de uma vida movida pelo Espírito Santo. Mas onde é que está isso no texto? Essa unção com óleo, a cabeça ungida com óleo, a figura que vem à mente dele, de Salomão naquele momento, era o ritual da unção dos sacerdotes e reis dentro daquela cultura. Havia um ritual em que eles eram então ungidos e era derramado azeite sobre a cabeça deles. Esse azeite era o símbolo da presença do Espírito de Deus sobre eles, capacitando eles para uma missão que era muito maior do que deles, muito maior do que eles, era uma missão de Deus. E o que ele está falando é: vocês querem aproveitar ao máximo a vida aqui? Vocês têm que curtir as coisas boas que Deus criou, mas não de uma forma vazia, mas não de uma forma a desperdiçar os seus dias, mas de uma forma santa e pura. É isso que ele está falando, que nunca falte o óleo do Espírito Santo, ou seja, essa dimensão do sagrado, de uma vida espiritualmente dedicada a Deus, que é diferente de uma vida dedicada ao hedonismo, uma vida de busca por pureza, de compromisso em buscar saciar a sua alma com as coisas de Deus. A gente sempre faz essa pergunta quando a pessoa está sendo recebida na igreja: você está disposto a partir de agora, que você vai se tornar um membro da igreja, você vai se batizar, você vai professar publicamente a sua fé em Jesus, você está disposto a se comprometer, a buscar todos os dias os meios que Deus criou para você viver em comunhão com Ele? Sabe por quê, gente? É muito fácil a gente se tornar membro da igreja, começar a frequentar a igreja, e aí começa a ter uma série de críticas sobre a igreja, e aí daqui a pouco quer saber, estou fora, vou partir para outro projeto, para outro grupo, para outra comunidade. E essas coisas acontecem com alguém que não tem cultivado em seu coração um relacionamento com Deus, pelos meios que Ele criou para isso. Uma pessoa que está orando
que tem buscado meditar na palavra de Deus, se alimentar dela, que tem buscado viver uma vida de comunhão verdadeira, que tem buscado alimentar a sua alma todo dia de Deus e das coisas de Deus, que tem sede de Deus, que tem trancado a porta na sua casa e tem se colocado diante de Deus e tem derramado a sua alma diante de Deus, ela não vai ter essa postura. Ela está cheia da unção, ela está com as vestes brancas, ela está com o coração puro, ela não está aqui para ficar criticando quem quer que seja, ela está aqui para se alimentar espiritualmente, se banquetear diante de Deus e viver uma vida santa na presença dEle. 1 João capítulo 2, verso 27, ele diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dEle permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dEle recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. João está falando assim, gente, para vocês terem uma ideia de como Deus é maravilhoso, é pleno e é suficiente, Ele já equipou a cada um de nós com a presença do seu Espírito Santo no nosso coração, de modo que quando a gente chega aqui para ouvir a palavra ser pregada, quando a gente passou a semana inteira buscando avidamente as coisas de Deus, unção do óleo sobre a nossa cabeça, vestes alvas, vida santa, tudo que é falado aqui do púlpito testifica com aquilo que eu já vivi durante a semana, porque a semana inteira o Espírito Santo esteve pregando para mim, a semana inteira o Espírito Santo esteve ministrando ao meu coração, esteve me apacentando. E o que João está dizendo, olha, não vai ter necessidade nem que alguém venha ensinar nada, porque o próprio Espírito já é o professor, o Deus, o mestre suficiente no seu coração, te ensinando. Eu sei que pode parecer um pouco arrogante o que eu vou falar aqui, mas eu lembro que quando eu tinha uns 17 anos assim, que comecei a buscar avidamente a palavra de Deus, as coisas de Deus, me converti com 16, enfim. E eu ficava a semana inteira buscando a presença de Deus e lendo muito a palavra, vários capítulos por dia, aquela sede toda. E como eu estava lendo a passos largos a palavra, eu ia para, às vezes, estudar a palavra na escola dominical na época, sei lá, classe de Novo Testamento, que era aquele panorama, e aquelas coisas, eu falava, gente, mas eu já estou entendendo muito mais do Novo Testamento do que está sendo dito ali da frente. Aquela simples exposição, né, sistemática, muitas vezes muito da letra, não se comparava com aquilo que o Espírito Santo havia ministrado ao meu coração durante toda a semana lendo o Novo Testamento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não é uma cartilha que possa ser ensinada para ser assimilada intelectualmente, ela é um livro que revela a vida de Deus e precisa ser convertido em vida para nós. Nós quem? Nós que temos a unção, nós que temos buscado uma vida pura, uma vida santa. Porque, gente, chega de incoerência, não é? É muito triste, às vezes, a gente testemunhar a incoerência de pessoas que frequentam a igreja, seja essa aqui ou outras, anos, e tem a cara de pau de continuar sentando no banco de uma igreja, vivendo uma vida totalmente incoerente aí fora. Uma vida que, se a pessoa tivesse temor a Deus, ela não ia nem sentar, ela ia correr para o altar do Senhor quebrantada para dar um basta naquilo. Ela não ia conseguir conciliar aquela vida de pecado com o culto a Deus. Se você ler Isaías capítulo 1, você vai ver que ele pega pesado, falando, gente, que culto é esse que vocês estão vindo me oferecer? Eu não pedi nada disso a vocês. O que eu estou pedindo a vocês é um coração contrito e quebrantado, é um coração ensinável, é um coração santo. Esse é o verdadeiro culto que eu estou esperando de vocês. Então não me venham falar de festas de lua nova, de sacrifícios, de rituais. Não me venham apresentar um culto da boca para fora.
Eu quero saber que culto é esse que vocês estão vivendo. Porque de Deus não se zomba, com as coisas de Deus não se brinca. Fingir que é crente porque vem à igreja sábado à noite, domingo à noite, e aí durante a semana eu vou administrando minha vida senhor de mim mesmo, eu que digo o que é moralmente aceito, o que não é, porque eu tenho uma visão diferente da liderança da igreja, de todo mundo, sobre o que a Bíblia está ensinando sobre isso, e você vai enganando a si mesmo, achando que está enganando a Deus, mas de Deus não se zomba. O que Ele quer de mim e de você é que a gente lave as nossas vestes e se apresente diante dEle com vestes brancas e com óleo sobre a cabeça, amém? Com óleo sobre a cabeça. Que óleo é esse? O óleo do Espírito Santo. Buscar de todo o coração o Espírito Santo, as coisas de Deus, buscar se encher do Espírito. Quando Paulo fala lá em Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. O que ele está falando? Cuidado, porque para muitos o vinho se tornou um ídolo, se tornou um objeto de adoração. Está cheio de gente por aí, até crente, que fez do vinho um objeto de adoração, que procuram no vinho aquilo que só Deus pode dar e não encontram. E Paulo está falando, não façam isso. Não é na embriaguez que você vai ter seus problemas emocionais resolvidos, não é. É na busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso, encham-se do Espírito Santo. Por que Paulo está falando isso no imperativo? Peraí, mas como assim? Então quer dizer que eu é que sou responsável por buscar uma vida cheia do Espírito Santo? Isso, é isso mesmo. Cabe a mim e a você. Se eu e você temos orado, se eu e você temos clamado, temos nos colocado diante de Deus, a nossa vida vai transbordar cada vez mais da presença do Espírito Santo. Se eu e você temos preguiça para as coisas de Deus, se eu e você temos tempo para tudo menos para a presença de Deus, se eu e você fazemos as coisas mais ou menos quando se trata das coisas de Deus, não tem jeito. Mas se a gente está buscando esse óleo, aí sim há esperança. Aos vivos, a mensagem é essa, há esperança. O texto começou falando isso. Se você está vivo, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Mesmo que você se sinta um cachorro, há esperança para você. Mesmo que você se sinta péssimo com tudo isso que eu falei até aqui, há esperança para você. O Evangelho é o Evangelho de novos começos, amém? Terceiro e último lugar, segundo Salomão, Deus se agrada da busca pela excelência. Verso 10, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Gente, deem o máximo de si. É isso que Salomão está falando. Não se conformem com uma vida medíocre, com uma vida indisciplinada, com uma vida infrutífera, com uma vida irrelevante, com uma vida que não impacta ninguém evangelisticamente, que não influencia ninguém no sentido do reino de Deus, das coisas de Deus. Não se conformem com uma vida espiritualmente medíocre, porque não é essa vida que Deus tem para você. Cada um que está aqui hoje tem dons que são únicos dessa pessoa. Cada um que está aqui hoje foi colocado estrategicamente por Deus em uma casa, morando com determinadas pessoas, sejam da sua família ou não. Cada um que está aqui hoje trabalha ou estuda num determinado ambiente. Cada um que está aqui hoje tem habilidades que talvez ninguém mais aqui tenha. E tudo isso tem a ver com o plano de Deus para a tua vida, em que Ele quer que você seja excelente em alguma coisa, para que a sua vida seja relevante enquanto você está passando os seus dias aqui. E será que você pode dizer, olha, Jonas, você está falando isso aí, mas eu estou em paz aqui, porque eu já descobri de que dom Deus me dotou, e já tenho procurado ser o melhor, me destacar nesses dons. Eu já tenho procurado servir a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e com toda a minha alma.
porque eu entendi que Deus não aceita nada menos do que isso. Deus não aceita nada menos do que o máximo de nós, porque o máximo de nós é muito pouco diante da santidade dele e da perfeição dele, e o que ele quer é que nós nos ofereçamos a ele. Paulo diz assim em Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, gente, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vocês estão aqui para servir a Cristo, vocês são servos. Sabe o que é servo na Bíblia? É escravo. Vocês são escravos diante do seu Senhor. Por que isso, Jonas? Pegou pesado. A Bíblia diz que a gente é filho. É verdade, a gente é filho. A gente foi adotado por Deus como filhos amados. Jesus diz que chama aqueles que obedecem a Ele de amigos. Se a gente é filho e amigo, por que Deus insistiu em manter também esse título de servos? Porque há um sentido em que nós somos servos diante de um Senhor, de que Ele faz sim as regras, de que Ele sabe sim o que é melhor, e de que a mim cabe apenas viver uma vida de obediência a Ele, de serviço a Ele, de modo que tudo mais que eu faço tem que ser para a glória dEle. Meu namoro tem que ser para a glória dEle. Minha dedicação acadêmica tem que ser para a glória dEle. A minha relação com a minha família tem que ser uma relação harmônica e de paz, porque nisso Deus vai ser glorificado. O ministério que eu me dispus a servir na igreja não pode ser de qualquer jeito, é para Deus. E se é para a glória dele, não pode ser de qualquer forma. Tem que ser com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento, porque Deus não quer parte de mim. Ele não quer que eu seja um camarada amigo, Ele quer que eu seja servo. E eu preciso aprender isso todos os dias. Se servirmos ao Senhor com toda a nossa força, alma e entendimento, estaremos empenhados em expressar pureza e excelência. E tudo que fizermos refletirá a beleza da sua glória em nós. Amém? Com certeza a gente vai ser mais produtivo, mais relevante, com certeza a gente vai impactar a vida daqueles que estão à nossa volta, com certeza a gente vai ser gente leve, de alma leve, cheia da paz do Espírito, cheia de palavra de sabedoria. E diz a palavra de Deus que mesmo aquilo que a gente não sabe, o Espírito Santo vai nos dar a palavra certa, no momento certo, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Quando? Quando a gente estiver buscando ao máximo servi-lo e se encher da presença dele em pureza. Então, recapitulando aqui os 3 pontos para você guardar os conselhos de Salomão para uma vida vivida na presença de Deus e cheia de sentido. A vida humana deve ser desfrutada. Cuidado com os extremismos, cuidado com a vaidade espiritual, cuidado com aquele ascetismo vaidoso, né? Olha como eu jejuo, dou o dízimo de tudo que ganho, jejuo 2 vezes por semana, não há ninguém tão justo quanto eu, tão bom quanto eu, olha como é que eu me dedico mais do que todo mundo. Cuidado com esses extremos, porque eles não são bíblicos. Há equilíbrio, houve equilíbrio nos apóstolos, houve equilíbrio em Jesus, que frequentou festas, e Paulo falou: alegrem-se no Senhor sempre, sempre. Vocês têm motivo de sobra para se alegrar e para desfrutar da vida. Segunda lição: a santidade e a unção devem ser buscadas. Nunca deixe faltar óleo sobre a sua cabeça, isso é fatal. Talvez você esteja pensando aí: pô, essa semana eu estou friaço. Se você está friaço na fé, cara, está faltando óleo. Se está faltando óleo, eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que é o Senhor de toda unção, aquele que é o próprio Deus vivendo em nós, quer te encher do óleo nessa noite, amém? Quer se derramar sobre você, Ele só quer que você o busque, que você se deixe encher
desse óleo, dessa unção renovada. Se você, enquanto eu falava aqui, pensou assim: caramba, minha veste não é branca não é uma veste de festa não, na verdade eu tenho muito motivo para estar triste, porque minha veste está suja. Então eu tenho uma outra boa notícia para você: Ele pode purificar essas vestes hoje, amém? Ele pode vir e simplesmente limpar e varrer do seu coração tudo que está fazendo sua veste ficar suja, e pode te dar uma existência cheia de sentido, que glorifica Ele. E por fim, Deus se agrada da sua busca por excelência. Deus se agrada quando você está buscando Ele, buscando ter uma vida relevante para a glória dEle, uma vida totalmente entregue a Ele, totalmente dedicada a Ele, uma vida que está lá estudando uma questão totalmente técnica, ligada ao mercado de trabalho, a área em que você pretende atuar, sonha em atuar profissionalmente, e essa excelência que você tem buscado vai redundar na glória de Deus, quando você estiver servindo a Ele, o reino dEle, naquela área de atuação profissional. Você vai buscar excelência em tudo, buscar ter um namoro excelente, um namoro puro, um namoro leve, um namoro de amigos, um namoro de gente que se abençoa, de gente que vai construindo um futuro belo, sólido, que vai glorificar a Deus, que vai ser bênção na vida de tantos outros casais, presentes e futuros. Mas para isso, você tem que buscar essa excelência na presença dEle, buscar fazer tudo para Ele, para a glória dEle, amém? Senhor querido, queremos te agradecer pela Tua palavra, te pedir que o Senhor venha sobre nós com essa unção que renova as nossas esperanças, unção que renova as nossas forças, que renova a alegria do nosso coração, essa unção, Senhor, que vê as nossas vestes sujas e limpa a gente de toda impureza. Vem sobre nós, para que haja alegria, Senhor, no culto que prestamos ao Senhor, para que haja alegria na vida que nós temos buscado viver na Tua presença. Vem, Senhor, renovar a nossa esperança. Vem, Senhor, levantar no nosso meio um grupo de jovens cheios do Espírito Santo, que tem buscado excelência em tudo que tem feito, que tem buscado uma vida que glorifica o Senhor, que vive focado na Tua glória e não nos prazeres transitórios do pecado. Vem varrer do nosso meio todo pecado não confessado, vem varrer do nosso meio todo pecado oculto. Vem nos fazer, Senhor, gente que busca em todo o tempo viver uma vida que Te agrada e Te glorifica, uma vida cheia de alegria, de pureza e de excelência, para a Tua honra, louvor e glória que Te pedimos, Jesus. Amém.